Olá, eu me chamo Paulo Roberto Barbosa de Jesus Júnior, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado da Bahia, no DTCS Campus 3 em Juazeiro e sou bolsista PSIM. Fui orientado pelo professor Dr. Carlos Alberto Aragão e irei iniciar agora a apresentação que tem por título Tratamentos pré-germinativos em sementes de coentro com extratos alternativos visando o controle de patógeno de solo. Entretanto, de antemão, já gostaria de salientar que, infelizmente, dadas as circunstâncias em que estamos inseridos, com a pandemia do novo coronavírus e o estado de quarentena, essa parte do trabalho ficou inviabilizada, uma vez que o trabalho foi dividido em duas etapas, parte 1, laboratório, parte 2, casa de vegetação. A parte de laboratório foi feita inicialmente e conseguiu ser finalizada. Entretanto, a minha parte, que diz respeito à parte de campo, que deveria estar sendo apresentada agora, ficou inviabilizada por conta da pandemia. Graças a isso, nós decidimos trazer aqui hoje uma apresentação que é de um trabalho de pesquisa que foi realizado previamente e que serviu como pontapé inicial para essa parte do trabalho visando os extratos alternativos. Bem, o coentro, de nome científico Coriandro sativum, é pertencente à família Apiácea, tal qual outra cultura bastante conhecida que é a cenoura, e foi introduzido no Brasil no início da colonização. É conhecida como uma planta aromática, medicinal e condimental, além de ser uma boa fonte de ferro, cálcio e vitaminas. De acordo com Da Silva e seus colaboradores em 2019. De acordo ainda com Mello e seus colaboradores em 2003, é uma planta bastante difundida, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde é principalmente consumida sob a forma de tempero culinário. Ainda hoje a cultura é considerada como sendo de fundo de quintal. Entretanto, existe um grande número de produtores que estão envolvidos em sua produção e comercialização, envolvendo no processo também suas famílias. Graças a isso é que Pereira e seus colaboradores, em 2005, definem ela como sendo uma cultura de grande importância socioeconômica. Dentre as cultivares da cultura disponíveis no mercado, a cultivar verdão é considerada líder em todo o mercado nacional, de acordo com a Hortivale, que é uma das principais comercializadoras de sementes do Brasil. Essa cultivar tem como principais características o fato de ser uma cultivar bastante precoce, levando entre 30 e 40 dias desde o seu plantio até a sua colheita. Essa quantidade de dias varia de acordo com o clima e região, além de ser bastante vigorosa e ter folhas na coloração verde escura. Falando um pouco mais no que é o foco do trabalho, que é justamente lidar com as sementes de coentro, sabe-se que um dos fatores mais limitantes à produtividade agrícola é o sanitário. Além disso, infelizmente, as sementes de coentro recorrentemente apresentam problemas relacionados a este fator, de acordo com Reis e seus colaboradores em 2006 e corroborado por Pedroso e seus colaboradores em 2010. De acordo com Goulart, em 97, as interações entre micro-organismos nocivos e as sementes causam prejuízos às mesmas no sentido de diminuição de vigor e de germinação. Já de acordo com Pedroso e seus colaboradores ainda em 2010, essas interações têm que ser sempre observadas muito de perto, uma vez que, de formas mais severas, a contaminação pode levar a danos irreversíveis a todo o sistema agrícola. Assim, de acordo com Pereira e seus colaboradores em 2015, o tratamento de sementes é essencial para garantir a sanidade das mesmas. Conforme a gente pode observar nessa imagem, onde temos uma caixa de gearbox com as sementes de coentro, em uma das etapas do trabalho, sendo bastante acometidas por estruturas fúngicas. O uso de defensivos agrícolas no tratamento de sementes, então, confere à planta condições de defesa, o que possibilita maior potencial para o desenvolvimento inicial da cultura, de acordo com Castro e seus colaboradores em 2008. De acordo com Pereira e seus colaboradores ainda em 2015, o tipo de defensivo agrícola mais utilizado para sementes é o tratamento químico. Como nós podemos observar na imagem, sementes de diferentes culturas, todas tratadas quimicamente, a fim de diminuir a infestação de micro-organismos nocivos. E aí a gente entra numa das pautas principais do trabalho, que não é exatamente ser contra a utilização de agrotóxicos. Entretanto, a gente sabe que existem muitos pequenos produtores que não lidam com agrotóxicos de maneira adequada, tomando todas as precauções para evitar problemas como intoxicações. Principalmente produtores que lidam com sementes tratadas e que muitas vezes pegam nessas sementes sem utilizar luvas ou nenhum tipo de EPI. E de acordo com dados do G1, na década que se compreendeu entre o ano de 2007 e o de 2017, foram notificados no Brasil 40 mil casos de intoxicação por agrotóxicos, sendo que desses 1.900 vieram a óbito. Então, pensando nisso, qualquer tipo de mecanismo que venha a facilitar a vida do produtor, diminuindo o risco de intoxicação, é bem-vindo.
Bem, como eu salientei no início da apresentação, infelizmente, o trabalho tinha um outro objetivo e ia ser realizado de uma outra forma, entretanto, isso se tornou inviável dadas as condições da pandemia. Por isso, esse trabalho que está sendo apresentado a partir de agora teve como objetivo a avaliação e identificação de micro-organismos fúngicos associados a sementes de coentro em lotes comercializados no submédio do Vale do São Francisco, tal qual a avaliação do vigor das mesmas. Como metodologia, tivemos que o estudo foi desenvolvido no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, com as coordenadas geográficas de 9 graus, 24 minutos e 42 segundos sul e 40 graus, 29 minutos e 55 segundos oeste, no período de abril de 2017 a outubro de 2018. Foram utilizados diferentes lotes de sementes de coentro cultivar verdão oriunda de produtores do município de Juazeiro. O experimento constitui um levantamento de fungos associados a 4 lotes de sementes e verificação do vigor. O experimento em laboratório foi desenvolvido em delineamento inteiramente casualizado, DIC, mesmo sistema que foi utilizado em casa de vegetação. Os tratamentos consistiram, então, de diferentes lotes, no sistema de 4 tratamentos e 5 repetições, sendo que lote ou tratamento 1 era de sementes provenientes de produtores do distrito do Salitre, lote ou tratamento 2 de sementes de produtor do distrito de Mandacaru, lote e tratamento 3, proveniente de produtor do distrito da Maniçoba, lembrando que esses 3 distritos pertencem ao município de Juazeiro, e o lote ou tratamento 4 era com sementes comerciais tratadas com captan a 0,05%. A segunda parte se deu em casa de vegetação, coberta com tela de sombreamento de 50%, conforme a gente observa nessa imagem. E essa parte do trabalho se deu ao longo de 15 dias, também no sistema DIC, com 4 tratamentos e 5 repetições. Bem, inicialmente foi determinado o teor de água das sementes realizado em estufa a 105 graus durante 24 horas, de acordo com a metodologia proposta por Brasil em 2009. Para os lotes 1, 2 e 3 foi encontrado um teor de umidade de 8%, enquanto que para o lote comercial foi o menor teor de umidade encontrado, com 7%. A avaliação do potencial das sementes leva em consideração primeira contagem ou germinação inicial, índice de velocidade de germinação, porcentagem de germinação e tempo médio de germinação. Para a primeira contagem de germinação, em laboratório, foi utilizada a seguinte metodologia: 50 sementes foram separadas para cada repetição, colocadas e espaçadas igualmente em cima de folha mata-borrão, que foi colocada em caixa de Airbox. Posteriormente, essas folhas com as sementes foram umedecidas com água destilada em uma proporção de 2,5 vezes o peso do papel mata-borrão. Essas caixas, então, foram fechadas e colocadas em BOD a uma temperatura de 25 graus Celsius. A avaliação da porcentagem de sementes germinadas se deu a partir do momento que você teve a protusão das radículas nessas sementes, e se deu também em 2 etapas, sendo a primeira 7 dias após a montagem do experimento em laboratório e a segunda 15 dias após. O IVG, o índice de velocidade de germinação, foi determinado segundo a metodologia proposta por Maguire em 62. A porcentagem de germinação foi calculada de acordo com Laboriel e Valadares em 76. E o TMG, o tempo médio de germinação, foi calculado pela equação NI vezes TI dividido por NI, onde NI é o número de sementes germinadas por dia e TI é o tempo em dias para que ocorressem as germinações. Em campo, o experimento foi conduzido por 15 dias e foram realizadas as seguintes avaliações: porcentagem de germinação, índice de velocidade de emergência, tempo médio de emergência, massa fresca e seca de plântulas, bem como o comprimento de parte aérea e radicular de plântulas, através da utilização de régua gravimétrica. Como a gente pode observar, nessa imagem temos a bandeja de polietileno que foi utilizada para os tratamentos, como eram 5 repetições para cada tratamento. Cada bandeja dessa representava uma repetição. São bandejas com capacidade para 50 células, que foram preenchidas com substrato comercial e então receberam 50 sementes por repetição. Bem, a definição, a identificação da incidência fúngica se deu em porcentagem. Essa determinação se deu em porcentagem, para tanto, foi feita a razão entre o número de sementes da caixa de Airbox acometidas com as estruturas fúngicas e o total de sementes na caixa de Airbox multiplicado por 100. Posteriormente, essas estruturas fúngicas foram identificadas com base na utilização de microscópio óptico, através de comparação com as características descritas na literatura e no banco de dados do Laboratório de Fitopatologia. Essa tabela aqui nos apresenta os dados, os parâmetros que foram avaliados
e as informações que foram colhidas posteriormente tendo sido processadas no Programa Estatístico CISO, a versão 7.7. Como já era de se imaginar, o tratamento comercial apresentou melhores resultados ou não teve diferença significativa para boa parte dos parâmetros. Entretanto, os parâmetros que nos chamam a atenção são os que, com relação ao tempo médio de germinação, onde o lote 2 proveniente de Mandacaru teve o melhor resultado, com relação a comprimento aéreo da plântula, o lote proveniente de Maniçoba foi o que teve um resultado melhor, apesar de não ter tido diferença significativa para os lotes 2 e lote 1, enquanto que o lote 1 do salitre teve um bom resultado com relação ao índice de velocidade de germinação, apesar de não ter tido também diferença significativa para o lote 3 proveniente da Maniçoba. Entretanto, o lote 1 oriundo do salitre foi aquele que apresentou maior incidência fúngica, superando todos os outros tratamentos com relação a esse requisito. Como resultado de discussões, tivemos que os resultados propostos foram parcialmente alcançados em função da pandemia do Covid-19. O subprojeto originalmente teria investigação dividida em 2 etapas, laboratório e campo. As atividades laboratoriais executadas permitiram-se chegar a resultados consistentes e importantes. Por outro lado, as atividades em campo não foram realizadas por coincidirem com o início da pandemia. Com relação a esse trabalho que foi aqui apresentado, como conclusão, nós tivemos que foram observados 5 gêneros de fungos fitopatogênicos associados a lotes de sementes de coentro produzidos na região submédia do Vale do São Francisco, sendo eles Rhizopus, Aspergillus, Monila, Fito e Alternaria. Rhizopus foi aquele que apresentou maior incidência nos lotes. E o lote proveniente do distrito do Salitre apresentou maior incidência fúngica. As avaliações em laboratório permitiram observar que as sementes obtidas do lote comercial e do lote 2 e 3 apresentaram melhor desempenho, sendo as mais recomendadas para cultivo de coentro nas condições avaliadas. Como agradecimento, agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, a minha família, em especial a minha mãe, ao meu orientador Carlos Aragão, a minha colega Samanta pelo companheirismo, bem como a Bolsa Piscinho Neb pela oportunidade. Essas são as minhas referências.